Estamos no segundo dia do nosso devocional da lição 3 do livro 10 Mulheres da Bíblia, do Max Lucado. E o tema de hoje continua sendo Abigail, mas o nosso devocional do segundo dia fala o Velho Oeste no Oriente Médio Antigo. Fica atenta, pegue seu material para a nossa leitura, página 63 do seu livro, e vem junto comigo nessa lição. Desajustados em busca de Deus. Os sobreviventes do deserto encontraram refúgio na presença de Deus e descobrem também uma comunidade entre o povo do Senhor. No caso de Davi, seus irmãos e outros parentes logo se juntaram a ele e em seguida os outros começaram a chegar. Os que estão com dificuldade ou com dívidas ou ainda apenas descontentes, até que Davi se torna líder de aproximadamente 400 homens. Não é aquilo que poderíamos chamar de um regimento de cadetes de uma importante academia militar nos nossos dias. Em dificuldades e endividados ou descontentes. Que turma! Desajustados? Sim. Uma escória, sem dúvida. Rejeitados, perdedores, desertores. Mas quem é Davi para virar as costas para eles? Ele não é um candidato a arcebispo. É um imã para os marginais. Então, Davi cria uma comunidade de desajustados em busca de Deus. E o Senhor faz deles um grupo poderoso. Diariamente chegavam soldados para ajudar Davi até que o seu exército tornou-se tão grande como o exército de Deus. Isso está em 1 Crônicas, capítulo 12, versículo 22. Davi e seu bando de desajustados se deslocam de um lugar para outro, evitando os soldados que o rei Saul enviou para matá-los. Por fim, vão parar no deserto de Maom, onde se estabelecem e começam a proteger a terra contra aqueles bandoleiros e beduínos. Mas Davi não é a única fortaleza da região, já que, conforme fica sabendo, depois grande parte da propriedade pertencente a ninguém menos do que o rico Nabal. Os dois homens logo ocupam o mesmo território com a harmonia de dois touros no mesmo pasto. Ambos são fortes e teimosos, e o choque entre os dois é apenas uma questão de tempo. Essa passagem ela é muito relevante para os tempos de hoje também. Eu desejo que você faça uma reflexão profunda acerca de como essa palavra ela se aplica de forma personalizada na tua história. Vamos para as respostas aqui, para as perguntas, na verdade, para que você possa meditar nas respostas, tá? Então vamos lá. Número 1. Davi buscou refúgio em Deus quando fugia de Saul, mas também ofereceu refúgio a outros. Quem é um refúgio para você? O que faz dessa pessoa um refúgio? Para um pouco e medita nisso. Eu tenho certeza que na sua mente já veio o nome de uma pessoa. Anota o nome dessa pessoa, mas medita mais, tá? Questão número 2. Que pessoa na sua vida diria que você é um refúgio para ela? Como você pode se tornar mais um lugar seguro onde outros busquem refúgio? Uau! 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 Se tornar refúgio de alguém. Você já parou para pensar sobre isso? Que sobre a sua presença, algumas pessoas sentem alívio das suas dores, das suas emoções. Questão número 3. Davi criou uma comunidade de desajustados, um lugar onde forasteiros e rebeldes se sentiam acolhidos. Hoje, Deus diz que nós, partícipes da igreja, deveremos ser um lugar seguro para forasteiros. Em Mateus 25, de 35 a 40, você pode meditar sobre isso, que ele fala o que Jesus interfere de como a igreja deveria olhar para os desajustados do mundo. Então, medita lá, volta, abre a tua Bíblia, medita nessa passagem, lê essa passagem, medita nela e responde o que Jesus infere de como a igreja deveria olhar para os desajustados do mundo. E para a gente finalizar esse primeiro momento, a gente tem a pergunta número 4. Primeiro, ele pede, leia Efésios 4, versículo 15. Nesse versículo ele diz, antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Você faz parte de uma comunidade divina que está se desenvolvendo no amor? É um lugar seguro onde as pessoas encontram refúgio? Porque sim ou porque não? Responde na presença do Espírito Santo. Para um pouquinho o vídeo,
responde e depois retoma a tua leitura que a gente vai fazer agora, tá certo? Na página 65, o caldo ferve e entorna. Presta atenção. Para Davi e seu grupo de desajustados, a coisa começa a esquentar logo após a colheita. Com as ovelhas tosquiadas e o feno colhido, é hora de pôr o pão no forno, assar o carneiro e servir o vinho. É hora de deixar descansar o arado e o rebanho e saborear o fruto do trabalho. Ao abordarmos a história, os homens de Nabal estão fazendo exatamente isso. Davi fica sabendo daquela festa particular e acha que seus homens merecem ser convidados. Afinal, eles protegeram as plantações e as ovelhas do sujeito. Patrulharam as montanhas e garantiram os vales e, portanto, merecem um pouco daquela recompensa. Então, Davi envia 10 homens até Nabal com o seguinte pedido: estamos vindo em época de festa. Por favor, dê a nós, seus servos, e a seu filho Davi o que puder. Ele pede o que puder. Está em 1 Samuel, capítulo 25, versículo 8. O rude Nabal escarnece ao pensar nisso. Quem é Davi? Quem é esse filho de Jessé? Olhe, observe que ele fala, ele sabe quem é Davi, mas ele está fazendo isso de forma até irônica. Quem é Davi? Quem é esse filho de Jessé, né? Ele pergunta. Hoje em dia, muitos servos estão fugindo de seus senhores. Por que deveria eu pegar o meu pão e a minha água e a minha carne, gado que abati para os meus tosqueadores e dar-os a homens que vêm e não sabe de onde? Nabal finge que nunca ouviu falar de Davi, comparando a um escravo fugitivo e vagabundo. Tipo, na linhagem, quem é Davi? Né? Tipo, quem é esse aí? Quem é essa criatura, né? Essa insolência enfurece os mensageiros e eles giram nos calcanhares e se apressam em voltar para Davi com um relatório completo. E ele não precisa ouvir a notícia 2 vezes. Ordena que seus homens formem um grupo armado e, mais precisamente, ponham suas espadas na cintura. Está no capítulo 25 de 1 Samuel, versículo 3. 400 homens, em outras versões de Bíblia fala 600, tá, gente? Por isso que eu citei 600 no outro vídeo. Mas ele fala, 400 homens se amarram e botam o pé na estrada. Os olhos brilham, as narinas inflam, os lábios se crispam e a testosterona flui. O Davi e suas tropas investem pesadamente sobre Nabal o patife, que, claro, bebia cerveja e comia. Comia churrasco com seus amiguinhos. A estrada estremece ante o urro de Davi. Que Deus castigue Davi e o faça com muita severidade, caso até de manhã eu deixe vivo um só do sexo masculino e o faça com muita severidade, caso até de manhã eu deixe vivo um só. Que Deus castigue Davi e o faça com muita severidade, caso até de manhã eu deixe vivo um só do sexo masculino de todos que pertencem a Nabal. Observe que ele fala que ele vai matar todos os homens. Isso tem um significado. Aliás, tudo tem significado, gente. Preste bem atenção às leituras que você está fazendo. Ele diz, espere aí. É o Velho Oeste no Oriente Antigo. Esse autor é uma graça, né, gente? Ele faz umas comparações bem tops, que de fato trazem até um senso de humor. Mas vamos lá, questão número 5. Veja em Samuel 25, de 10 a 13. Pelos versículos, é óbvio que Nabal tem um temperamento esquentado e um coração orgulhoso, mas como você descreveria a reação de Davi? Foi de honra a Deus ou de honra a si mesmo? Explique a sua opinião. Pare, medite e responda. Questão número 6. Nabal e Davi eram ambos fortes e cabeça duras, 2 touros no mesmo pasto. Descreva uma situação de sua vida em que esteve às voltas com 2 líderes fortes que não se davam bem. Por que existiu o conflito? Como o conflito foi tratado? Pare, medite e responda. Entenda que essa questão ela é altamente pessoal, não existe resposta certa, mas o que existe é a presença do Espírito Santo nesse momento, trazendo revelação ao seu coração da tua visão em relação a esses 2 chefes, a essas 2 pessoas, a esses 2 líderes e o teu sentimento em relação a tudo isso. Deus vai trazer entendimento para você
e discernimento acerca disso e de que forma isso se aplica de forma personalizada para que você aprenda nesse tempo da tua história. Não abra mão de viver nenhuma dessas questões. Por favor, sente agora, pause o vídeo e faça sua meditação, tá? Questão 7. Bons líderes são necessários em toda e qualquer comunidade com que você esteja envolvido, seja no local de trabalho, na igreja, num pequeno grupo ou família. De acordo com os seguintes versículos, que aparência teria uma liderança saudável? 2 Timóteo, capítulo 2, do versículo 15 ao 16. Procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja corretamente a palavra da verdade. Evite conversas inúteis e profanas, pois os que dão isso prosseguem cada vez mais para a impiedade. Preste bem atenção nessa passagem. Medite nela de forma profunda. Aqui o Senhor quer revelar algo para você que está nesse grupo de mulheres que foi convidada para viver essa experiência com Deus. Medita nessa passagem, 2 Timóteo, capítulo 2, do versículo 15 ao 16. 2 Timóteo, capítulo 2, do versículo 1 e do versículo 3 ao 5. Fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. Suporte comigo os meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil, já que deseja agradar aquele que o alistou. Semelhantemente, nenhum atleta é coroado como vencedor se não competir de acordo com as regras. Mais uma passagem profunda para você meditar. Pare o vídeo, por favor, e medite em cada uma dessas passagens, tá? Tito, capítulo 1, versículo 7. Por ser encarregado da obra de Deus, é necessário que o bispo seja irrepreensível, não orgulhoso, não briguento, não apegado ao vinho, não violento, nem ávido por lucro desonesto. Tito, capítulo 1, do versículo 8 e 9. É preciso que ele seja hospitaleiro, amigo do bem, sensato, justo, consagrado, tenha domínio próprio e apegue-se firmemente à mensagem fiel da maneira como foi ensinada. Questão número 8, para a gente finalizar antes da leitura. Leia Tito 3, versículo 1 ao 2 e 1 Pedro, capítulo 5, versículo 5. Como Deus deseja que apoiemos nossos líderes de modo que nossa comunidade se conserve saudável? Pare, medite e traga sua resposta. Comunidade. Fomos feitos para viver em comunidade. Bem no início, depois de criar Adão, Deus declarou: não é bom que o homem esteja só. Gênesis 2:18. Mas com a comunidade vem o estresse, assim como tensões entre os líderes, corações orgulhosos que não se dobram, estranhos desajustados socialmente, pavios curtos e línguas afiadas. Tudo isso existe porque há o pecado. Por essa razão, precisamos nos voltar com frequência para a palavra de Deus, como guia da conveniência. Precisamos orar pelos nossos líderes e pedir ao Senhor para nos ajudar a amar ao próximo. Quando os problemas afloram e as penas voam, não devemos esmorecer, mas sim lembrar que o Altíssimo ama sua noiva, a igreja, e está transformando, unificando e usando como refúgio para os desvalidos. Ele jamais a abandonará. A igreja somos nós, somos eu e você. E o noivo vem, e o noivo está vindo. E como é que ele vai nos encontrar? Que esse devocional possa ter fomentado em você reflexões produtivas, para que possa te alcançar cada vez mais e te levar para o reino do céu. Essa é a proposta do nosso estudo. É trazer esse entendimento, esse discernimento e de forma prática aplicar nas nossas vidas, no nosso dia a dia. Um beijo no seu coração, que Deus abençoe sua vida e até amanhã.